Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje é tão breve e ao mesmo tempo tão profundo. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O amor sentimental por Deus não salva ninguém. Chorar ao fazer uma oração, emocionar-se ao ir à Aparecida, de nada servem se não cumprimos todos os mandamentos. Da mesma forma que não aceitamos que alguém jure amor por nós e depois, com as obras, mostre o contrário. Deus nos lembra que com Ele é a mesma coisa. O amor mostra-se, sobretudo, pelas obras. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia. Na última reflexão, falando do pecado original descrito no livro do Gênesis, vimos a sua maldade, a ofensa que cometemos quando, à revelia de Deus, queremos estabelecer o que é o certo e o errado. O que o Gênesis nos fala das consequências do pecado original? O pecado original é descrito, como vimos, no 3º capítulo do Gênesis. E a partir do versículo 16 diz assim: Disse também à mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te has de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, as primeiras consequências do pecado original são estas. Para a mulher, os sofrimentos no parto. Para o homem, comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Para ambos, a expulsão do paraíso. Que outras consequências? Perderam a inocência e a santidade. Perderam também os dons preternaturais e passaram a estar inclinados ao pecado e vulneráveis às tentações do demônio. Depois, ficaram numa situação de total impossibilidade de reparar o pecado que eles cometeram, mesmo estando arrependidos. Isto é assim, pois a gravidade do pecado é proporcional à dignidade de quem é ofendido. É diferente pecar contra um animal, pecar contra a nossa mãe, pecar contra o Papa e pecar contra Deus. A dignidade de Deus é infinita. Desta forma, não havia nada que o homem pudesse fazer para reparar o pecado.
Entre nós, homens, há coisas que podemos fazer para reparar o pecado que cometemos. Com relação a Deus, mesmo que nós dessemos a vida para reparar o nosso pecado, isso é ainda infinitamente insuficiente para repará-lo. Ficamos então num beco sem saída, num poço de paredes e granito liso. O perdão e a reparação estavam somente nas mãos de Deus. Perdão e reparação, pois o pecado, para ser sanado, necessita ser perdoado e reparado. Perdoado da culpa e do dano. Imaginem que um grupo de rapazes estejam jogando futebol na rua. De repente, um deles dá um chute e a bola bate na janela da vizinha e a quebra. O garoto vai lá pedir perdão. A vizinha aceita, mas lhe diz que deve pagar o vidro que quebrou. Da mesma forma, o pecado sempre causa um dano, uma mancha na alma, um desvio da nossa natureza que deve estar direcionada para o norte do bem. O pecado desvia deste norte. Para de alguma forma os homens fazerem algo, Deus estabeleceu o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Para que o homem não tivesse que dar a sua vida, o Cordeiro o substituía. Os pecados eram passados ao Cordeiro e ele era sacrificado, derramando o seu sangue. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Agora que entendemos melhor as consequências do pecado original, podemos entender como foi o plano que Deus estabeleceu para a nossa salvação e todo o desenrolar da Bíblia. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.